Bem-vindos e bem-vindas, essa daqui é a última live dessa semana sobre comunicação não violenta. Eu estou fazendo essa live aqui para falar sobre perguntas e respostas em relação à comunicação não violenta. Eu recebi muitas perguntas aqui porque eu estava promovendo a jornada de introdução à comunicação não violenta que vai começar segunda-feira, nessa próxima segunda-feira. E hoje é o último dia para se inscrever na jornada. E aí eu abri a possibilidade das pessoas fazerem perguntas e veio tanta pergunta que eu estou fazendo várias lives para dar oportunidade aí para responder essas perguntas todas. Então ontem eu fiz uma live sobre perguntas e respostas, anteontem eu fiz uma live sobre o autoconhecimento e o equilíbrio emocional através da comunicação não violenta e no dia anterior a anteontem foi uma live sobre comunicação não violenta dentro dos relacionamentos familiares. E se você quiser ver tudo isso aí, tá lá no YouTube, no meu canal ou no meu Instagram também. E hoje vamos continuar aqui a responder perguntas, né? Então eu tenho várias perguntas aqui. Uma das perguntas que eu tenho aqui em relação à comunicação não violenta é que eu ainda não respondi essa semana, né? Inclusive, se vocês quiserem ir fazendo perguntas aí, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui na minha lista de perguntas sobre comunicação não violenta o que eu ainda não respondi. Tem forma. Ok, vamos lá. Como mediar conflitos quando as duas partes demonstram resistência? Olha só que interessante. Como mediar conflitos quando as duas partes demonstram resistência? Então, assim, primeiro, né? Quando uma dessas duas partes é você, eu acho que tem uma questão aí que é difícil, às vezes é difícil mediar um conflito no qual você está inserido, né? E então isso já é uma coisa bem legal de ter a consciência, assim. Se você está inserido num conflito, às vezes é difícil mediar esse conflito de dentro. Então, às vezes, você precisa do apoio de outras pessoas, tanto para mediar o conflito quanto para te dar apoio em relação a entender melhor as coisas que você está sentindo em relação àquele conflito. Porque muitas vezes a gente está num conflito e a gente está tentando resolver com aquela pessoa ali, mas se a gente tiver o apoio de outras pessoas que ajudem a gente a pensar um pouco sobre aquele conflito, isso pode ajudar muito a gente a aliviar um pouco assim as nossas tensões internas, né? E isso pode ajudar a gente a conversar com a pessoa com quem a gente está tendo aquele conflito, porque se eu estou num conflito e não tenho apoio para estar nesse conflito, é bem provável que eu fique que nem uma panela de pressão ali, tentando lidar com a pessoa e não conseguindo lidar muito bem com aquela pessoa, porque eu já estou cheio de coisas, cheio de emoções, assim, muito mexido. Então é muito importante a gente ter uma pessoa que possa, uma ou várias, né, uma rede que possa ajudar a gente, a apoiar a gente quando a gente está dentro de um conflito. E às vezes apoiar quer dizer entrar no conflito para ajudar a mediar, mas às vezes apoiar também é ser uma pessoa que pode oferecer uma escuta, né? Uma escuta segura, assim, que pode te ajudar a pensar sobre aquele conflito. Então esse é um tipo de apoio também. Então mediar um conflito de dentro às vezes é mais difícil se eu estou tentando mediar um conflito no qual eu estou envolvido, porque eu tenho a minha parte ali naquele conflito, né? Eu já tenho a minha tendência a procurar soluções, tal, mas eu acho que é possível, sim. Eu já estive em vários conflitos que eu acabei mediando e tentando mediar, né? Para fazer isso, eu acho que a gente precisa de repertório, eu acho que a gente precisa de ferramentas, assim. Então, mediar um conflito de dentro do conflito, eu acho que é possível, mas a gente precisa de um grau assim de familiaridade com conflitos, né, para entender quais são as dinâmicas que acontecem dentro de um conflito, o que acontece com a gente também dentro de um conflito, quais são as nossas tendências, né? E aí quando a gente quer mediar, por exemplo, um conflito no qual a gente não está diretamente envolvido, então tem duas partes ali que estão envolvidas, mas eu não estou diretamente ligado nesse conflito, talvez isso seja mais possível. E essa pergunta está perguntando aqui como mediar conflitos quando as duas partes demonstram resistência. Então é provável que as duas partes demonstrem resistência exatamente porque elas estão
talvez de saco cheio, talvez machucadas, né? Talvez sofrendo um pouco com aquele conflito. Então, um dos jeitos de mediar, eu acho que é se aproximando das partes e oferecendo uma escuta ali, oferecendo um apoio para pensar junto sobre aquele conflito, para entender melhor aquele conflito. E isso já faz parte da mediação. A mediação não acontece quando as duas partes se encontram, mas a mediação dos conflitos ela pode acontecer quando você se aproxima de uma parte, fala com essa parte, tenta entender o que essa parte está sentindo, o que essa parte está precisando, e aí depois você se aproxima da outra parte e conversa com essa outra parte. Isso tudo vai preparando um campo que ajuda a diminuir a resistência, né, e ajuda as partes a terem um apoio para aliviar um pouco essas tensões e conseguirem ter mais condições de encontrarem, né, umas com as outras. Deixa eu ver. Mandem perguntas aí se vocês quiserem. Alguém me perguntou. Empoderamento vocal. Me perguntou aqui, Pedro, que fumaça é essa atrás de você? Essa fumaça aqui é o meu umidificador. Que eu comprei um umidificador e deixei ele aqui em cima. Então talvez vocês vejam uma fumacinha caindo aqui. Próxima pergunta. Como estimular a utilização da comunicação não violenta no universo parental, quando os dois ou um dos cuidadores é reticente quanto a isso? Então, olha só. Às vezes as pessoas têm resistência, né, em relação a algumas coisas. Eu acho que isso é natural, porque às vezes a gente tem as nossas preferências, a gente prefere lidar com as situações de um jeito e não de outro. Então, às vezes, algumas pessoas se identificam mais com a comunicação não violenta e outras pessoas se identificam menos. Isso não quer dizer que não dá para se relacionar com pessoas que não se identificam com a comunicação não violenta, né? Então, assim, às vezes nesse universo parental, quando um dos cuidadores é reticente em relação à comunicação não violenta, eu acho que é muito possível se relacionar a partir daí, porque, primeiro, muitas vezes, quando eu estou me relacionando com as pessoas ou estou inspirado pela comunicação não violenta para lidar com certas situações, muitas vezes eu não menciono a comunicação não violenta, porque se eu acho que mencionar a comunicação não violenta vai ser um dificultador daquela conversa, eu não menciono ela. Porque às vezes ela pode parecer, para nós, ela pode parecer um facilitador, né? Mas para outra pessoa, se a outra pessoa não gosta desse tipo de coisa, tem algum preconceito, ou acha que é um jeito meio artificial de lidar com a situação, eu não menciono. E eu acho que isso é um caminho possível, assim. Então, acho que um dos jeitos de estimular a utilização da comunicação não violenta no universo parental é quem se identifica com a comunicação não violenta pode se inspirar a partir dos princípios e cultivar a comunicação não violenta ali dentro de si enquanto está se relacionando. Mas não necessariamente mencionar a comunicação não violenta, né? Não necessariamente pedir para outra pessoa agir a partir dos princípios da comunicação não violenta, porque talvez a outra pessoa esteja reticente mesmo, e faz parte. Eu acho que a gente acolhe a reticência dos outros, e quando a gente acolhe, a gente cria mais condições para os outros quererem estar com a gente, né? É uma forma de respeitar também. Que mais? Vamos ver aqui. Como demonstrar a importância da comunicação não violenta para o desenvolvimento infantil e seus desdobramentos na vida adulta do indivíduo? Olha, não só a comunicação não violenta, né? Mas a comunicação não violenta, ela ajuda muito, eu acho que todo mundo, porque e por vários motivos. Um dos motivos é pelo reconhecimento daquilo que está se passando com nós mesmos, dentro de nós mesmos, né? Com nós mesmos, com os outros, principalmente em relação a essa parte das emoções, essa parte daquilo que a gente sente, essa parte de se expressar, né? Identificar o que está acontecendo dentro de mim e se expressar para as outras pessoas, para ver se as outras pessoas podem me ajudar a cuidar daquilo que eu quero cuidar. Então, eu acho que tem uma importância grande a comunicação não violenta no desenvolvimento infantil, porque assim, quando eu paro para pensar, quantos anos eu passei na escola? Pensa aí, me diga aí você, se você quiser, nos comentários,
quantos anos da sua vida você passou na escola? Quantas horas por dia? Eu acho que eu fui para a escola, eu fiquei aí uns, sei lá, uns 15 anos, 5 horas por dia. E pouquíssimas vezes, ou se não nenhuma vez, eu tive uma roda de conversa sobre sentimentos. Sobre o que é sentir raiva, o que é sentir tristeza. E eu acho que a gente perde muito com isso, porque esse nosso aspecto emocional, ele faz parte da gente, né? Então quando a gente deixa de falar sobre ele na nossa infância, na nossa adolescência, na vida adulta, a gente fica sem entender esses processos. E isso pode ser muito doloroso e tóxico pra gente, porque aí a gente fica refém dos nossos sentimentos e refém das outras pessoas que sabem como esses sentimentos funcionam. Por exemplo, o marketing, a publicidade, são pessoas que estudam o nosso funcionamento emocional exatamente para que a gente compre as coisas por impulso. Né? Então, quando a gente não tem familiaridade com as nossas necessidades, o que eu estou precisando, o que eu estou sentindo, e também quando a gente não desenvolve essa musculatura empática, né, de ouvir as outras pessoas de uma forma que as outras pessoas se sintam ouvidas, porque isso é uma das coisas mais preciosas, né? Quando eu estou falando com alguém e essa pessoa demonstra que está interessada naquilo que eu estou falando, não necessariamente ela está concordando com aquilo que eu estou falando, mas ela está interessada. E essa sensação de ser ouvido é uma das sensações mais preciosas, eu acho. Então, quando a gente não desenvolve esse tipo de capacidade, a gente não se conecta nesse lugar, né? E então a gente perde. Eu acho que assim, todo mundo que investe aí, escolas, por exemplo, ou famílias, né, ou governos que investem no desenvolvimento das habilidades socioemocionais desde pequenininho, isso eu acho que traz ganhos muito grandes, porque senão a gente vira adultos que não sabem o que está sentindo, né? Não sabem o que está acontecendo dentro de si. E isso pode ser muito complicado, porque a gente fica um pouco fora do nosso próprio controle, né? E a gente fica refém de muitas coisas que são feitas para manipular a gente. Então, por exemplo, né, as redes sociais, aí quem viu o documentário O Dilema das Redes viu que as redes sociais são desenvolvidas muito para dialogar com o nosso inconsciente, com o nosso lado impulsivo, o nosso lado viciante. Então, quando a gente não tem familiaridade em relação às nossas emoções, a como a gente funciona nesse âmbito mais emocional e impulsivo, eu acho que a gente fica refém das estruturas. O que mais? Próxima pergunta. Quem tiver alguma pergunta aí também, fica à vontade para botar sua pergunta aqui no chat. Ou pergunta ou comentário. Próxima pergunta. O que é preciso desaprender para aplicar a comunicação não violenta? Olha, eu acho que é um processo de desaprendizado, sim, porque talvez a gente não tenha nem tanta consciência de o quanto que a gente aprende pelos ambientes nos quais a gente está, né? Então, durante a nossa vida inteira a gente aprende coisas. Tem coisas que a gente aprende oficialmente, por exemplo, na escola a gente aprende oficialmente, né? Mas no mundo a gente sai da escola e continua aprendendo, né? Porque a gente continua aprendendo como o mundo funciona. A gente está o tempo todo se ensinando, né? A gente está o tempo todo comunicando uns com os outros. Então, a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender a comunicação não violenta, sim, porque a comunicação não violenta convida a gente para operar numa lógica diferente, que é uma lógica muitas vezes estimulada no mundo, que é a lógica da competição, que é a lógica da dominação, né? Que é a lógica do eu contra você, que é a lógica do quem que tá certo, quem que tá errado, né? Quem são os culpados, quem são os inocentes, quem são os vilões, quem são os heróis. Então essas lógicas, muitas vezes, elas não estão conscientes dentro da gente, mas elas estão dentro do nosso jeito de olhar para as relações, elas estão dentro do nosso jeito de nos relacionarmos. E isso acontece muitas vezes inconscientemente. Então a comunicação não violenta, quando ela propõe outras formas da gente se relacionar, ela está propondo uma certa desconstrução, né?
que é essa desconstrução, por exemplo, da punição. Como é que seria as nossas relações se a gente não se punisse? Eu não me punisse, porque às vezes eu me puno, né? Se eu faço alguma coisa que eu não gosto de ter feito, ou que eu olho para trás e fico triste com o resultado daquilo que eu fiz, muitas vezes eu me puno, né? Eu me puno com xingamentos, auto-xingamentos, ou rótulos que eu faço de mim mesmo. Então, nossa, eu sou um burro mesmo, nossa, eu tô sempre errando nisso. E aí eu fico cultivando essas histórias que são histórias tóxicas na minha relação comigo mesmo. E também tem a punição que existe nas relações, né? Então, como é que a gente se pune? Diga aí se você tem algum palpite. Bota aí nos comentários como é que você acha que a gente se pune nos nossos relacionamentos. Existem vários tipos de punição nos nossos relacionamentos, né? Existe aquela punição oficial, por exemplo, uma punição na escola, uma advertência, né, uma exclusão. Mas existem punições mais sutis também. Existe uma punição que é aquela punição clássica punição física, né? O castigo físico é um tipo de punição. Mas quais outros tipos de punição a gente também não exerce nos nossos relacionamentos? Bote aí nos comentários se você quiser. Eu tenho os meus palpites aqui. Porque, por exemplo, se alguém faz alguma coisa que eu não gosto, vamos pensar no Facebook. Facebook, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, posta alguma coisa que eu não gosto, um jeito de punir essa pessoa é deletar essa pessoa, né? Não é o único jeito de punir, mas é um dos jeitos. Um outro jeito de punir é excluir essa pessoa ou ignorar essa pessoa, né? Se é uma pessoa com quem eu convivo, um jeito de punir essa pessoa, às vezes é alguém que está dentro da minha casa, alguém da minha família, mas que a pessoa fez alguma coisa que eu não gostei. Então, consequentemente, em vez de eu expressar que eu não gostei daquilo, eu automaticamente puno a pessoa. Então, ou eu excluo ela, ou dou um gelo, ou começo a tratar ela mal, né? Ou começo a tirar coisas ou mexer naquilo que está no meu alcance para de alguma forma prejudicar ela. Então tudo isso vai acontecendo muitas vezes inconscientemente, mas são formas de punição. E isso é um desaprendizado que a gente vai desaprender quando a gente se propõe a trabalhar e estudar a comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta vai por outro caminho. Próxima pergunta aqui. Se vocês quiserem, botem perguntas aí no chat também, tá? Como utilizar a comunicação não violenta em um contexto indígena, quando todo o universo de significados é diferente e muitas vezes pede uma dureza e tom mais alto para ser ouvido sem ser agressivo? Olha só. Eu gosto dessa pergunta porque eu tenho zero familiaridade com o contexto indígena, mas eu acho que a comunicação não violenta ela pode beneficiar praticamente todos os contextos. Por quê? Essa pergunta aqui está falando, né? Quando todo o universo de significados é diferente, e não é só num contexto indígena que os significados são diferentes, né, entre as pessoas. Então a gente está sempre se relacionando com pessoas que têm valores diferentes, têm crenças diferentes da gente, né? Então talvez num contexto indígena exista uma distância maior, uma diferença maior de valores, mas essa diferença ela existe nos nossos relacionamentos cotidianos também. Então, o que dá para ser feito nesses contextos que são muito diferentes e que faz parte do olhar da comunicação não violenta é a questão da parceria, né? Porque muitas vezes eu quero, por exemplo, vamos supor que eu quero ajudar ali uma tribo indígena, né, uma comunidade indígena, e aí eu vou com as minhas soluções, que eu acho que são as soluções ideais para aquelas pessoas, eu vou lá e tento impor essas soluções. Isso eu não vejo como uma linha de parceria, porque eu já estou indo com a coisa pronta, né? Então eu entendo que a parceria seria uma construção junto com aquela comunidade, né? Eu me colocar a serviço daquela comunidade, inclusive identificando, né, que comunidades indígenas, elas, no nosso contexto, hoje em dia, elas são muito prejudicadas, né? Então, realmente, a gente precisa apoiar muito as comunidades indígenas. E é legal essa coisa que essa pergunta, né, fala,
porque muitas vezes pede uma dureza em um tom mais alto para ser ouvido sem ser agressivo. Então cada comunidade também tem os seus códigos, né? Cada comunidade tem o seu jeito de se comunicar. Então, por exemplo, outro dia eu tava dando um workshop com uma outra facilitadora e aí uma das pessoas me falou: nossa, mas você tá falando de um jeito com essa facilitadora, você tá bravo, né? E eu falei assim: não tô bravo, eu tô falando desse jeito aqui. Então, mesmo entre nós, assim, entre pessoas que convivem, a gente tem os nossos jeitos de falar, que às vezes as pessoas interpretam de um jeito que é um jeito diferente daquele, né, que a gente que a gente tem a nossa intenção de falar. Então é interessante, o que a gente considera agressivo? Talvez o agressivo ele tenha uma leitura diferente de contexto para contexto, né? Às vezes um falar mais alto não necessariamente é agressivo, né? Porque em alguns contextos as pessoas falam mais alto do que em outros contextos. Então é muito legal saber dessas diferenças culturais mesmo, né? São diferenças culturais que existem dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos, em nações diferentes, né? Eu já viajei para vários países, existem códigos diferentes. Eu lembro uma vez que eu fui para Gana para dar um workshop e lá em Gana, chegando, eu saí do aeroporto, entrei assim num restaurante que era bem na frente do aeroporto, porque eu precisava muito escovar o dente, não tinha escovado o dente durante o voo, tava com uma sensação muito ruim, assim. Aí eu entrei no restaurante e fui direto pro banheiro, peguei a minha escova de dente ali, a pasta de dente, e comecei a escovar o dente. E aí tava escovando o dente no banheiro, e aí aparece um cara que eu acho que era do restaurante e começou a gritar comigo, falando que eu não podia fazer aquilo lá, onde já se viu, era uma falta de respeito, que eu tava louco. E ele tava falando que eu não podia fazer aquilo lá. E eu fiquei muito assim, chocado, porque pra mim eu tava só escovando o dente, mas lá pra aquela cultura local de Gana, aquilo foi muito desrespeitoso o que eu fiz. Então é muito interessante esse estudo das diferenças, né, dos códigos, de o que é respeito para essas pessoas, o que é respeito para mim. E quando eu sei que respeito pode ter várias leituras diferentes, a gente encontra caminhos diferentes para colocar em ação, né, esse valor, respeito. Quando a gente sabe disso, a gente consegue se entender. E naquela hora que o cara começou a gritar comigo, eu falei assim: eu entendo que pra você é uma ofensa, é que na minha cultura isso é normal. Então assim, desculpa, mas é que na minha cultura isso é normal, eu já entendi, eu vou parar. E aí ele parou um pouco e falou assim: ah, na sua cultura é normal? Ah, tá bom, mas aqui não pode fazer assim. E aí mudou assim a energia da conversa, né? Porque ele não estava entendendo por que eu estava escovando o dente em público. Aparentemente escovar os dentes em público em Gana não é uma coisa muito boa. Se por acaso algum dia você for para Gana, não escove os dentes em público, porque não vai ser muito bem recebido, pelo menos não nesse lugar aí que eu fui. Próxima pergunta sobre a comunicação não violenta. Se vocês quiserem, botem perguntas aí. Como não ser passivo usando as técnicas da comunicação não violenta? Olha só, essa pergunta aqui. Como não ser passivo usando as técnicas da comunicação não violenta? Eu acho que assim, primeiro eu não entendo como técnicas no sentido de formas de aplicar uma metodologia. Eu entendo a comunicação não violenta como um conjunto de princípios que convida a gente a entender os nossos relacionamentos de formas diferentes. Então eu não entendo assim como uma técnica nesse sentido, mas tem muita gente que confunde, né, essa história de comunicação não violenta com passividade, né, ou aceitação das coisas. E eu acho que isso é um ponto interessante e importante de compreender. Por quê? A comunicação não violenta está a serviço da diminuição das desigualdades entre as pessoas. Agora pense aí, qualquer pessoa que quer diminuir as desigualdades não pode ser passiva, porque a gente vive numa sociedade desigual. Então se a gente for passivo, a gente não está agindo e transformando a sociedade a favor do equilíbrio dessas desigualdades que existem nela, né? Então a comunicação não violenta, o grande propósito é contemplar, é cuidar das necessidades de todo mundo.
Quando a gente não está cuidando dessas necessidades, aí talvez a gente esteja mais passivo, né? Então, se a gente está passivo, eu não entendo que a gente está atuando aí dentro da lógica da comunicação não violenta. Inclusive, por exemplo, né, tem um ícone aí da transformação social que é o Martin Luther King, que foi um cara que super alavancou movimentos sociais nos Estados Unidos, principalmente, mas inspirou muita gente pelo mundo, né? E o Martin Luther King, eu gosto desse exemplo dele, assim, porque eu admiro muito essa capacidade que ele teve de trazer a energia da não violência, que é essa energia de interromper as desigualdades, mas não através da destruição e da violência. Eu acho isso muito interessante. Então, se você for ver lá os discursos dele, ele não está sendo passivo, né? Ele não está aceitando a desigualdade e a violência que acontece, e acontece até hoje, né, na relação entre brancos e negros, mas ele está tendo um discurso, uma postura e cultivando ali um movimento, estimulando as pessoas a estarem dentro desse movimento de uma forma que eles querem interromper, né? Eles querem estimular esse interrompimento das desigualdades. Então é muito interessante isso. Se a gente está operando dentro da lógica da não violência, se a gente está entendendo qual que é o grande propósito da comunicação não violenta, a gente não está passivo. A gente não está passivo com as desigualdades e com as violências que a gente vê, não só num macro, assim, mas também no micro, né, nas nossas pequenas relações. Se a gente vê alguma violência acontecendo ou com a gente ou com outras pessoas, a gente precisa interromper essa violência mesmo. E isso não é passividade, né? Então, se a gente está passivo, a gente não está, na minha opinião, em sintonia com a comunicação não violenta. Próxima pergunta aqui, se vocês quiserem, botem perguntas aí nos comentários. Você pretende fazer o curso de introdução com prática e teoria? Sim, o curso de introdução, para quem não sabe, começa segunda-feira e vai ter prática e teoria. Com certeza, porque, né, se tiver só prática, mas não tiver momentos de reflexão, a gente não faz o nosso momento do vestiário ali, né? Como se a gente só jogasse a partida de futebol, mas não fosse pro vestiário discutir um pouco como é que foi. E se a gente tivesse só a teoria, é como se a gente estivesse sempre no vestiário discutindo, mas nunca fosse pro campo bater a bola, né? Então, com certeza, no curso de introdução vai ter prática e teoria. Próxima pergunta. O curso de introdução à comunicação não violenta vai ser um curso livre com certificado? Vai ser um curso livre com certificado. Próxima pergunta. Tem como aprender a essência da comunicação não violenta sem parecer algo mecânico? Tem sim. Inclusive, esse eu acho que um dos grandes desafios de quem quer aprender a comunicação não violenta. Por quê? Porque quem quer aprender a comunicação não violenta muitas vezes entende a comunicação não violenta como uma fórmula, um passo a passo, um jeito de falar. E aí muitas vezes acaba falando mecanicamente, né? Então eu acho que essa pergunta ela vai bem no ponto certeiro, assim, tem como aprender a essência da comunicação não violenta sem parecer algo mecânico? Eu acho que se você entender exatamente a essência da comunicação não violenta, não vai ser mecânico, porque você não vai estar se apegando a um jeito de falar, mas você vai estar entendendo os princípios da comunicação não violenta, o que ela quer cultivar nas relações, e aí você fala do jeito que você quiser, o jeito que você encontrar, o jeito que for mais natural. Irani Lobo, como podemos elogiar na perspectiva da comunicação não violenta? Peraí. Como podemos elogiar na perspectiva da comunicação não violenta? Irani, olha, eu não diria que tem palavras certas para elogiar, mas eu acho que tem talvez uma checagem que você pode se fazer, né, em relação a por que você quer elogiar? Você quer elogiar como uma forma de expressar alguma coisa que você apreciou? Ou você quer elogiar como uma forma, como uma estratégia para se aproximar da pessoa? Ou você quer elogiar porque você quer de alguma forma manipular a pessoa? Porque o elogio ele pode ser uma ferramenta de vários objetivos, né? De várias intenções diferentes.
Então acho que essa checagem inicial ela é uma checagem válida, né? Por que, que eu estou querendo falar isso que eu quero falar? A serviço de que está esse meu elogio? E aí, puxa, existem várias formas de elogiar, né? Inclusive, por exemplo, se a gente fala assim, poxa, você é incrível, né? Essa é uma forma de elogiar. Agora, se você quiser contar para outra pessoa exatamente por que você acha ela incrível, né? Talvez ela tenha mais informações sobre essa sua opinião sobre ela, porque você pode falar simplesmente que ela é incrível, mas você pode contar o porquê que você acha que ela é incrível, né? O que que ela faz que você gosta, né? O que que ela faz que de alguma forma contempla os seus valores, né? Os seus princípios. Então essas são maneiras da gente expressar também por que, que a gente acha aquilo que a gente acha sobre a outra pessoa. Né? É uma forma de contar sobre nós também, né? O elogio ele está se referindo a outra pessoa, mas ele também pode falar sobre nós. E geralmente ele fala, né? Se eu falo, essa pessoa é uma escrota, eu estou falando da pessoa, mas eu estou falando de mim também. Eu estou falando de que talvez essa pessoa está fazendo coisas que não me contemplem, né? Então é interessante essa perspectiva de que tudo aquilo que a gente fala dos outros, de alguma forma carrega informações sobre nós, né? Eu acho isso muito interessante. Próxima pergunta. Como romper ciclos de conversas viciados em rancor e mágoas passadas? Olha, eu acho que uma forma de romper ciclos de conversas viciados é quando a gente começa a estudar outros caminhos para a gente se expressar, outros caminhos para a gente se relacionar. Né? Porque quando a gente não estuda, quando a gente não amplia o nosso repertório de caminhos para a gente se expressar, a gente fica viciado nos mesmos caminhos. Né? É como as nossas rotinas diárias, a gente tem os nossos jeitos de fazer as coisas e quando a gente não muda esses jeitos, a gente fica repetindo aquele jeito mesmo. Né? Então o nosso corpo ele vai se adaptando emocionalmente, cognitivamente, né? Fisicamente ele vai se acostumando a fazer as coisas de um certo jeito. Então, quando a gente tem conversas viciadas, e são conversas que às vezes trazem esse rancor e trazem essas mágoas, quando a gente não estuda outros jeitos de lidar com esses rancores e essas mágoas, provavelmente a gente vai cair num lugar de vício, né, de ciclo. E eu vejo muitas pessoas da minha família, por exemplo, brigando sempre pelos mesmos motivos, né? Ou não só da minha família, mas muitas pessoas no mundo estão sempre ali nas relações brigando pelos mesmos motivos. E me parece que elas não têm repertório para encontrar outros caminhos para abordar essas questões. Então isso também é muito precioso de estudar formas diferentes da gente não só se expressar, mas também ouvir os outros. Porque a gente vai achando outros caminhos para a gente dialogar. Né? E aí o rancor e as mágoas geralmente eles estão associados a dores que existem e que ainda estão vivas sobre coisas que aconteceram no passado e que de alguma forma ficaram pendentes, né? Porque uma coisa é eu reconhecer uma situação que aconteceu comigo na minha vida e que foi dolorosa e está no passado e tudo bem. E outra coisa é eu carregar um rancor, eu carregar uma mágoa, toda vez que eu encontro tal pessoa me vem aquele amargor, aquele gosto amargo na boca, né? Aquele frio no estômago. Então provavelmente isso quer dizer que tem uma coisa meio não digerida ali. E aí geralmente isso cria um rancor e uma mágoa. Então como lidar com rancores e mágoas? Eu acho que um dos jeitos de lidar com isso é realmente tendo apoio para lidar com isso, né? É olhando para isso, é abrindo espaço para olhar para isso, para criar um luto, né? Para processar, para enlutar essas dores que aconteceram e que eu ainda não consegui digerir, porque provavelmente esse rancor e essa mágoa, eles existem porque eu não consegui digerir muito bem aquela situação. E às vezes demora anos para a gente digerir algumas situações, né? Por exemplo, eu sou, entre outros trabalhos, eu sou voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E lá tá cheio de gente que tá muito angustiado, muito angustiado.
e não tem com quem conversar, não sente que tem com quem conversar. E aí, às vezes, quando essas pessoas conversam comigo e com todos os outros voluntários lá, elas acham um jeito de falar de uma forma segura sobre rancores e mágoas. E esse falar sobre rancores e mágoas, quando ele vai sendo feito com acolhimento, geralmente ele vai trazendo uma transformação. Por quê? Porque o rancor e a mágoa geralmente são sentimentos meio apertadinhos, meio escondidos ou ignorados ou reprimidos dentro da gente, ou por nós mesmos ou por outras pessoas que reprimem. Né? Então, quando a gente encontra alguém ou uma rede de pessoas que abre esse espaço seguro para a gente falar sobre os nossos rancores e mágoas, isso é muito transformador, porque a gente consegue botar para fora e olhar para isso e reconhecer, né, quais são as dores ali, o que aconteceu, o que não aconteceu que a gente gostaria de ter visto acontecer. E esse processo ele é muito rico, porque ele dá uma oxigenada nesses rancores e isso ajuda no processo de cura desses rancores. Não vai mudar o passado, mas ele vai mudar como que a gente lida com o passado, né? Irani Lobo perguntou aqui, como ajudar se percebo que a pessoa se tornou repetitiva nas suas raivas? Puxa, eu acho que tem várias formas de ajudar, né? Quando a gente se escuta, a gente ajuda, né? Às vezes a gente subestima muito o poder da escuta. E é uma escuta, não uma escuta passiva, que a gente fica lá escutando como se o ouvido fosse pinico, né? Mas pode ser uma escuta ativa no sentido de que eu estou ativamente escutando a pessoa, eu estou prestando atenção, eu estou mostrando que eu me importo, né? E isso é uma forma de apoiar as pessoas. Então, assim, quando você fala, Irani, né, se eu percebo que a pessoa se tornou repetitiva nas suas raivas, eu estou entendendo que você está vendo talvez uma repetição de um comportamento e que esse comportamento vem com raiva, né? Então, geralmente, quando a gente está com raiva, é muito bem-vindo o apoio de outras pessoas, né? Porque é muito comum que a gente sinta raiva e ao mesmo tempo sinta uma certa tristeza e uma certa solidão até com essa raiva. Então olha só que interessante, para aí para pensar, uma situação que você está sentindo raiva, é provável que você esteja sentindo uma certa solidão também junto com essa raiva. E então quando a gente sente raiva, a gente é muito bem-vindo que a gente tenha apoio de outras pessoas. E você, se você puder apoiar essa pessoa que você está falando que se tornou repetitiva nas suas raivas, eu acho que isso é uma forma de apoiar. E quando a gente tem apoio, e quando a gente tem apoio de pessoas que têm um repertório, né, para escutar a gente de formas empáticas, de formas que ajudem a gente a transformar a nossa raiva de uma forma assim construtiva, isso é muito bom. Né? Então, quando a gente não tem muito repertório, a gente tenta ajudar ali do jeito que dá. Mas conforme a gente vai estudando a comunicação não violenta e outras práticas que ajudam a ampliar um pouco o nosso repertório de formas de expressar e formas de ouvir, isso também ajuda a gente a apoiar as outras pessoas. Vamos ver, o que mais? Irani, como a CVV atende quem estiver depressivo? Como entrar em contato? Irani, o CVV atende qualquer pessoa que quiser conversar. Então, o Centro de Valorização da Vida é um lugar, é uma organização de apoio emocional que está disponível gratuitamente. As pessoas podem ligar 188 ou as pessoas também podem acessar o site do CVV. Bota lá no Google CVV que você vai encontrar. E aí tem o chat também, que as pessoas podem conversar pelo chat. Eu sou voluntário pelo chat, mas tem outras pessoas que trabalham no telefone e tem gente que faz também a conversa presencial. E pode ser para quem estiver depressivo, mas não necessariamente. Todo mundo que estiver querendo conversar e não tiver muito com quem conversar ali na hora, pode ligar para o CVV que vai ser muito bem-vindo. E geralmente a escuta é bem acolhedora lá no CVV. Próxima pergunta aqui sobre comunicação não violenta. Quais perguntas são fundamentais? Com que premissas? Para chegar nas necessidades não atendidas. Vamos ver. Quais perguntas são fundamentais? Com que premissas para chegar nas necessidades não atendidas?
Então eu estou entendendo com essa pergunta aqui que assim, que perguntas que a gente pode fazer para a gente achar o coração ali daquilo que não está sendo contemplado dentro da gente, né? Então, muitas vezes quando a gente sente aí um sentimento difícil de sentir, como raiva, tristeza, ansiedade, botem aí nos comentários quais são os sentimentos difíceis de sentir. Por exemplo, raiva, tristeza, desânimo, né, uma certa depressão, assim, um certo ansiedade, que mais? Uma agitação, uma inquietude. Isso tudo geralmente tem a ver com coisas que não estão sendo contempladas dentro da gente. Medo, né, a Maria falou aqui. Coisas que não estão sendo contempladas dentro da gente, né? Coisas que são importantes para mim e que não estão acontecendo. E aí, como forma do meu organismo se expressar, ele se expressa através dos sentimentos. Então, os sentimentos eles podem aparecer como indicadores de que tem alguma coisa precisando ser cuidada dentro de mim. Isso é muito legal sobre os sentimentos, né? Eles podem ser vistos como indicadores. E aí, que perguntas que a gente pode fazer para chegar nessas necessidades não atendidas? Eu acho que tem várias perguntas. Por exemplo, se eu estou vivendo uma situação, um conflito ou alguma situação difícil, pode ser um conflito com outra pessoa, pode ser um conflito comigo mesmo, um conflito mais interno, né? Às vezes eu gosto de perguntar assim, do que eu estou sentindo falta? Às vezes essa pergunta me ajuda a ir descendo nessa investigação, né? Do que eu estou sentindo falta nessa situação? O que eu gostaria que acontecesse nessa situação? E aí, conforme eu vou tentando responder essas perguntas, eu vou também ganhando dicas sobre o que está faltando, né? O que está me fazendo falta. E conforme eu vou me aproximando dessas informações, eu vou tendo dicas preciosas também para ir em busca disso que está faltando, né? Para criar caminhos diferentes. Porque se está faltando alguma coisa que é importante para mim, eu posso tentar caminhos outros, né? Caminhos diferentes para tentar conseguir preencher, né? Contemplar essas necessidades que estão latentes aí em mim. O que mais? Vanessa perguntou aqui. É importante o outro saber o que estamos sentindo? Vanessa, gosto dessa pergunta, peraí. É importante o outro saber o que estamos sentindo? Eu acho que depende, Vanessa. Eu acho que quando a gente fala sobre aquilo que a gente está sentindo, muitas vezes pode ajudar o outro, mas também pode ser meio confuso. Se essa informação ela vem de uma forma isolada. Então, por exemplo, se eu falo para alguém assim, eu estou me sentindo muito angustiado. A pessoa ela tem poucas informações sobre com o que eu estou angustiado, do que eu estou sentindo falta, o que eu gostaria que acontecesse, né? Se eu tenho algum pedido. Então tem todos esses espaços vazios que quando eu simplesmente falo dos meus sentimentos, às vezes as pessoas ficam meio confusas em relação a como ajudar, né? E muitas vezes elas podem até considerar aquilo que a gente está falando como uma crítica. Então, né, porque a gente tá, como sociedade, a gente tá acostumado a ouvir crítica uns dos outros. Então, às vezes alguém fala assim, tô com raiva. E aí a gente já recebe isso como uma crítica. Então, eu acho que falar dos sentimentos é muito legal, quando a gente expressa os nossos sentimentos primeiro, que não é fácil expressar sentimento, né, porque geralmente a gente é julgado, ou alguém vem sugerindo alguma saída aí para os nossos problemas, mas eu acho que expressar os sentimentos pode ser muito legal, mas eu gosto de expressar também de um jeito que ajude a pessoa a entender de onde aquilo está vindo e para onde aquilo está indo, sabe? Porque senão talvez essa seja uma informação que deixa a pessoa meio confusa, assim, né? Por exemplo, às vezes eu estou facilitando workshops ou cursos, né? E eu faço momentos que as pessoas podem contar um pouco como é que elas estão se sentindo. E para mim, como um facilitador de workshops ou de cursos, é muito valioso saber como é que as pessoas estão se sentindo, né? Porque eu sou um líder de alguma forma, eu sou um líder de uma experiência ali no workshop,
e eu quero saber como as pessoas estão, né? Então, para mim é muito valioso saber como é que elas estão se sentindo, se elas estão cansadas, ou se elas estão animadas, ou quem que tá cansado, quem que tá animado, quem tá triste, quem tá com raiva. Para mim é muito valioso tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a pessoa fala assim, tô irritada, e eu não sei com o que a pessoa tá irritada. Então, às vezes a pessoa tá irritada com um negócio que não tem nada a ver comigo, mas pelo fato de eu não saber como que ela tá irritada, às vezes isso vira uma minhoca na minha cabeça, né? Então, essa informação sobre os sentimentos eu acho muito valiosa, mas também às vezes eu gosto de receber mais informação no sentido de com o que a pessoa está irritada, né? Ou o que ela está precisando, se ela está me pedindo ajuda e que tipo de ajuda ela está me pedindo, se ela quer só tipo trocar uma ideia ou se ela está querendo uma sugestão de alguma saída para o problema que ela está enfrentando. Então acho que todas essas informações elas são complementares à expressão dos sentimentos, né? O que mais que temos aqui? Próxima pergunta. Se vocês quiserem, botem perguntas aí nos comentários também, tá? Como atingir esse âmago para apoiar uma pessoa que não consegue acessar a si mesma? Como atingir esse âmago para apoiar uma pessoa que não consegue acessar a si mesma? Então, olha, às vezes essa teoria de que a pessoa não consegue acessar a si mesma, às vezes isso é uma história que eu estou contando sobre a outra pessoa, né? Então eu gosto de ter um pouco de cuidado sobre aquilo que a gente fala sobre os outros. Se eu falo assim, eu quero ajudar essa pessoa que não consegue acessar ela mesma, isso é uma história que eu estou contando sobre a outra pessoa e um pouco pela outra pessoa, né? Então eu gosto de ter a consciência de que isso é uma interpretação minha sobre aquilo que a outra pessoa está vivendo. Segundo, se eu quero apoiar alguém, muitas vezes eu posso tentar apoiar de várias formas, né? Então eu posso tentar apoiar as pessoas conversando com elas, eu posso tentar apoiar as pessoas escutando o que está dentro delas, o que está difícil dentro delas, né? E aí todas essas práticas e princípios, né? A própria comunicação não violenta vai dando para a gente repertórios para a gente poder se escutar de uma forma que as outras pessoas, né, consigam se sentir à vontade para falar sobre o que está vivo dentro delas, né? Porque o jeito convencional que a gente lida uns com os outros, o jeito que a gente se comunica uns com os outros, muitas vezes desencoraja, né, a nossa expressão daquilo que está realmente acontecendo dentro da gente. Então muitas vezes a gente deixa de ser sincero nas nossas relações porque fala assim, imagina, eu vou falar isso, a pessoa vai vir com um monte de crítica ou vai vir com um monte de sugestão do que ela acha que eu devia fazer com a minha vida, né? Então isso também vai virando um bloqueio para as pessoas se expressarem, né? E às vezes esse bloqueio ele vai fazendo com que a gente vá acumulando angústias. Então, quando a gente tem essa consciência e essas várias possibilidades de se escutar, isso é muito legal, porque a gente consegue oferecer uma coisa ali para a pessoa e testar e observar, será que isso que eu estou oferecendo para essa pessoa está realmente apoiando? Né? Por exemplo, alguém está lá triste, eu vou tentar conversar com essa pessoa e ela está triste com alguma situação. Às vezes eu ofereço uma sugestão de como que eu acho que a outra pessoa pode lidar com aquela situação, e aí eu observo. Porque muitas vezes a gente não observa qual é a reação da pessoa quando a gente fala aquilo que a gente fala. Isso é muito louco, porque a gente está muito dentro da nossa cabeça e não está observando a outra pessoa. Então, às vezes eu sugiro alguma coisa e vejo que a pessoa fala, tá, beleza. E aí essa reação provavelmente está dizendo que a minha sugestão não era exatamente como a outra pessoa gostaria de ser apoiada. Então, quando eu tenho um repertório de várias possibilidades de como apoiar alguém, isso me possibilita que eu fale, bom, beleza, sugestão, então essas sugestões não estão encaixando muito bem com essa pessoa. Então, talvez uma escuta mais empática, né? Uma escuta que ajude a legitimar essas coisas que essa pessoa está vivendo, né? Ajude a legitimar os sentimentos que ela está sentindo, ajude a legitimar as dores que ela está sentindo, né? Então tem várias formas da gente se escutar e se apoiar, mas quando a gente não tem muito repertório, a gente fica refém aí da nossa ignorância, né?
Vamos ver. Próxima pergunta aqui. O que mais? Se vocês quiserem botar perguntas aí nos comentários, fiquem à vontade. Sobre comunicação não violenta. Pergunte o que você quiser. Próxima pergunta. Como trabalhar com a comunicação não violenta em um contexto de diversidade cultural, como é o trabalho com refugiados, por exemplo? Olha, a comunicação não violenta, eu entendo que é um sistema de parceria, é um conjunto de princípios que está sempre baseado na parceria, está sempre baseado em construir junto e considerar os valores das pessoas, considerar o que é importante para as pessoas, né? Considerar os sentimentos das pessoas. Então, seja num trabalho com refugiados, ou dentro de casa, ou dentro de uma empresa, eu acho que tem coisas comuns aí que são: temos seres humanos com preferências diferentes de como viver, né? Com hábitos diferentes, com culturas diferentes. Às vezes dentro de uma própria casa a gente tem culturas diferentes, né? Se a gente for pensar filhos, irmãos, pai, mãe, marido e mulher, às vezes essas pessoas têm culturas diferentes. Se a gente pensar cultura do jeito de cada um de resolver, né? Do jeito de cada um viver. Então, quando a gente considera e legitima e oficializa que a gente vive num ambiente diverso mesmo, e a gente abre a possibilidade para a construção coletiva, que cada um possa trazer o que é importante para si, e a gente vai junto ver como é que a gente constrói junto aqui, né? Então, muitas vezes os pontos em comum são, por exemplo, o entendimento de, assim, não entendimento, mas assim, se eu falo assim, respeito é importante, provavelmente muita gente vai confirmar isso, né? Vai concordar comigo. Realmente respeito é importante. O que mais que é importante na nossa vida? Segurança. Segurança é muito importante. Realmente isso é muito importante. Então, essas coisas, esses princípios, eles são princípios comuns, né? A todos nós. Mas como cada um resolve isso, muitas vezes é a grande questão. E isso, muitas vezes, é o que acontece nos conflitos culturais, né? Porque cada um está entendendo aquela situação, aquela mesma situação de uma perspectiva diferente. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente, de alguma forma, pode considerar que cada um entende a coisa de um jeito. E a gente, quando a gente fala sobre isso, né? Como que a gente entende respeito? O que é respeito para você? O que é respeito para mim? Como é que isso se concretiza? Né? Quais são os caminhos que a gente gostaria de ver contemplando respeito? Isso tudo são conversas que vão trazendo essas informações à tona. Isso vai ajudando muito a gente a lidar uns com os outros, porque às vezes parece que são coisas básicas, mas são coisas básicas que não são faladas, né? E muitas vezes, por exemplo, alguém fala assim: você precisa me respeitar. E ela não fala o que significa respeito para ela, não fala como que ela gostaria que esse respeito acontecesse, né? Então, isso muitas vezes acontece porque a gente não tem repertório para expressar tudo isso nessa precisão. Porque quando a gente tem repertório para expressar tudo isso nessa precisão, fica muito mais fácil das pessoas se entenderem, né? Delas localizarem o que existe em comum e também os jeitos diferentes de cada um de resolver essas questões. Próxima pergunta. Digam aí se vocês têm perguntas também, fiquem à vontade para colocarem as suas perguntas. Tenho dificuldade em fazer autoempatia. Pode falar um pouco disso na aula? Tenho dificuldade em fazer autoempatia. Pode falar um pouco disso na aula? Sim, com certeza. A autoempatia pra gente, primeiro, né? O que é a autoempatia? O conceito de empatia, muitas pessoas têm falado nesse conceito, né, de empatia, e muitas pessoas têm entendimentos diferentes do que é empatia, né? Então, para a comunicação não violenta, o jeito que eu entendo dentro da comunicação não violenta, a empatia é uma compreensão respeitosa daquilo que alguém está vivendo, daquilo que alguém está sentindo, né? Então, uma compreensão respeitosa da vivência que alguém está tendo, né? Uma compreensão que tenta, de alguma forma, olhar a situação através da perspectiva da outra pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, né? Empatia
é se colocar no lugar dos outros. E às vezes pode ter um certo ruído nesse entendimento, porque quando eu me coloco no lugar dos outros, mas eu transporto junto comigo os meus valores, né? Quando eu olho a situação dos outros através dos meus valores, muitas vezes eu não vou ter a perspectiva dos outros, né? Porque eu estou ainda apegado aos meus valores. Então, a empatia dentro da comunicação não violenta é essa compreensão, esse processo de legitimar o ponto de vista do outro, que não quer dizer legitimar o comportamento do outro e nem aceitar o comportamento do outro, né? Então isso é um pouco o que é empatia. Fecha parênteses, esse é o conceito de empatia. Agora, como é que funciona a autoempatia? Lembra que eu falei que empatia é a compreensão respeitosa daquilo que alguém está vivendo, né? Sentindo, pensando. Então, como é que acontece essa compreensão respeitosa comigo mesmo? Porque às vezes a gente é muito cruel com nós mesmos, né? Às vezes a gente é muito exigente com nós mesmos, às vezes a gente se pune, né? Às vezes a gente é muito duro. Então, às vezes, com as outras pessoas, eu sou muito mais legal, muito mais gentil, muito mais carinhoso e acolhedor do que comigo mesmo. Então, tem vozes internas que às vezes ficam ali falando comigo que podem ser muito tóxicas e muito destrutivas. E é por isso que a autoempatia é tão importante, porque a autoempatia ela vai ser essa musculatura que a gente vai trabalhar aí através de exercícios, cursos, né, práticas, que vão ajudar a gente a olhar para aquilo que a gente está vivendo de uma forma respeitosa, de uma forma compreensiva, né? Como é que eu sou compreensivo comigo mesmo? Como é que eu legitimo tudo que eu estou sentindo? Porque muitas vezes eu sinto raiva, eu falo, eu não devia estar sentindo raiva, estou errado, né? Ou eu não devia estar triste, ou que errado que eu sou, eu estou muito ansioso, que errado que eu sou. Então, essas formas todas de falar comigo mesmo, muitas vezes elas podem ser formas punitivas e destrutivas, né? Então, como a gente compreende, como a gente abre um espaço respeitoso para falar, eu estou assim, é isso que eu estou sentindo, né? É legítimo, a minha tristeza é legítima, a minha raiva é legítima, a minha ansiedade é legítima, é isso que eu estou sentindo. E quando eu abro espaço para isso existir de uma forma segura e uma forma legítima, muitas vezes isso inclusive ajuda no processo de transformação desses sentimentos que muitas vezes são desconfortáveis, né? Então a autoempatia é isso, a autoempatia é esse processo de reconhecer o que eu estou sentindo, legitimar isso que eu estou sentindo, né? Quais são os julgamentos que eu estou me fazendo, porque os julgamentos eles vêm, eles fazem parte de nós, né? Então, às vezes eu posso me considerar muito errado, nossa, eu estou me julgando, que errado que eu sou. Então a autoempatia é assim, que julgamentos que eu estou me fazendo agora? Esses aqui. O que eu estou sentindo agora? Isso aqui. Do que eu estou precisando? Do que será que eu estou precisando? Né? Eu estou sentindo falta do que nessa situação que eu estou vivendo? E às vezes fazer um exercício de escrever tudo isso, responder todas essas perguntas, pode ser muito esclarecedor. Pode ser muito... ajudar muito nessa consciência e nessa compreensão. Então, minha gente, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Segunda-feira começa a jornada de introdução à comunicação não violenta. Quem quiser saber mais, inscrições até hoje à meia-noite, hein? Faltam 4 horas. E é isso, a gente se vê. Qualquer coisa, falem comigo. Beijo no coração de todo mundo. Tchau.